Olá, caríssimos! Se você ama livros, bibliotecas, Idade Média e romance policial, esse livro é para você. Esse aqui, então, vou falar sobre O Nome da Rosa, livro de Umberto Eco, que é justamente isso, um romance policial que se passa na Idade Média, onde dois monges, um monge mais velho e o seu noviço, seu amigo noviço, o Addison, o monge mais velho, o Guilherme de Baskerville, vão para um monastério, são chamados para um monastério para pesquisar, para investigar uma morte que está envolvida com relação a livros, e isso vai se desdobrando em outras coisas. Então, assim, é um romance cheio de referências bibliográficas, cheias de ideias a livros, menções a livros, a descrição da Idade Média e tal, como era, é muito boa, né? O livro é muito bem escrito. Eu li esse livro em 2007, então agora 18 anos atrás, 18 anos depois, né, eu reli esse livro e realmente ele continua excelente, maravilhoso. Eu fiquei maravilhado e eu acho que com a carga que eu tive de leitura após esses 18 anos, eu consegui até aproveitar ainda melhor. Às vezes é difícil, né? Algumas pessoas acham difícil começar a ler. Ele não é um romance policial normal, comum, né? Que você lê facilmente, um Agatha Christie, Sherlock Holmes. Mas ele é muito gostoso de ler, mesmo assim, se você enfrentá-lo, né, com coragem. O próprio Umberto Eco, no final do livro, ele fala, tem um pós-escrito, e ele fala sobre que realmente foi pedido para ele deixar mais fácil as 100 primeiras páginas e tal, né, para atrair o leitor, mas ele fala, não, eu não quero, eu quero o leitor ideal, realmente estou construindo um leitor. Se ele conseguir passar dessas 100 páginas, é esse leitor que eu quero. Então, ele não escreveu uma obra para ser um best-seller, escreveu uma obra porque ele queria realmente escrever, se divertiu escrevendo, ele fez enormes pesquisas para falar sobre a Idade Média, apesar dele já ser um pesquisador da Idade Média, ele é da área da literatura, dos estudos críticos de literatura, mas ele pesquisava bastante a Idade Média e leu mais ainda para escrever esse livro específico. Então, às vezes ele começava a escrever, parava tempos, né, um ano pesquisando e tal sobre coisas específicas. Então, você vai ver que é um livro muito bem trabalhado, um livro muito bem embasado, né, todas as referências que tem ali são muito bem pesquisadas. No final do livro, nessa edição, tá, elogio bastante essa edição da editora Record, capa dura, no final tem um texto que eu não lembro se tem na edição que eu li, eu acho que não tinha na edição que eu li anos atrás. Só esse pós-escrito já vale o livro inteiro, que é sensacional, ele falando, relatando como que ele escreveu o livro, as pesquisas que ele fez. Então, por exemplo, ele falou que ele compunha um diálogo, e o diálogo tinha que durar exatamente a distância que eram os dois monges caminhando até um lugar. Então, ele desenhou mesmo como que era essa catedral, né, como que era esse monastério. Você tem os desenhos mesmo, né, são poucos, né, acho que tem 2 desenhos só, como que mostra que era essa catedral, esse monastério, né, que tem parte da igreja, tem a biblioteca, depois tem um desenho da própria biblioteca. Então é muito legal isso, que realmente foi bem pesquisado mesmo, você percebe assim, né? Tem muitas referências e tal, algumas referências eu vi e anotava do lado, né, falando que legal essa citação, que legal que apareceu. Por exemplo, uma citação que parece ali que eu achei que era moderna, eu fui pesquisar, né, porque eu já vi essa citação, presta atenção. Somos anões, admitiu Guilherme de Baskerville, mas anões que estão nos ombros daqueles gigantes. Em nossa pequenez, conseguimos enxergar mais longe do que eles no horizonte. Essa frase, normalmente tinha uma época que tinha no Google, né, sobre o ombro de gigantes. É uma frase que normalmente é associada a outros pensadores, né, e eu pensei que ela era moderna, né, mas não, né, fui ver e realmente ela era do Bernard de Chartres. Então, achei legal que, né, é uma referência antiga mesmo, lá do século XII, né, e XIII. Então, essa história se passa no século
XIV, se passa ali em 1327, né? Então já existiam as universidades e tal, né? Então o conhecimento começa a se espalhar. E é justamente a mensagem central desse livro, tá? A mensagem central é: o conhecimento tem que se espalhar, o conhecimento não pode ficar preso, né? O conhecimento não deve ser censurado. Essa é a mensagem do livro todo. Tá? É muito legal mesmo. Então assim, quem são os personagens? Alguns nomes são bem legais, que ele escolhe muito bem até o nome dos personagens. Então, por exemplo, tem um que é um bibliotecário importante na história, que é o Jorge, que soava como Borges, né? Ele fez de propósito para soar como o Jorge Luiz Borges, que escreveu, né, um texto sobre a Biblioteca de Babel, né? Então que é labiríntica, como a biblioteca que tem aqui no Nome da Rosa. Então é legal, se você não leu, leia esse conto. Também é uma coisa que ajuda, curtinho o conto, né? E você vai apreciar melhor isso. O Humberto Eco, ele gosta muito desses sinais, signos, né, e tal, esses elementos. Ele escreveu, eu tenho esse livro aqui, Apocalípticos Integrados, que ele analisa a cultura popular, cultura de massa. Tem um capítulo sobre Super-Homem, tem um capítulo sobre um romance policial, inclusive. Então, bem legal, né, os textos deles. Eu tenho aqui também um sobre contos, são ensaios dele, inclusive, que ele fala a favor de Harry Potter, tá? Recomendo demais, tá? É esse aqui. Eu tive que ir lá buscar na biblioteca, né? Ficar procurando aqui. Se chama Pape Satã Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida. Vale muito a pena. Muitos ensaios, tem muitos ensaios curtos. Tem um que ele fala exatamente sobre Harry Potter, né? Falando, as crianças vão acreditar em bruxaria, né? E ele tira sarro disso e mostra. Então, é bem legal, tá? Gosto bastante do jeito que ele escreve, né? Ele é muito bom. E assim, né? Falando, né? Voltando aqui ao livro, ele tem essa influência, então, né? Do Sherlock Holmes no próprio nome do personagem principal, que é Guilherme de Baskerville, tá? Então, o Baskerville aqui, o subtítulo, né, o sobrenome, faz essa referência ao Cão dos Baskervilles, que é uma das primeiras histórias, na verdade, a história mais popular, né, do Sherlock Holmes. Recomendo essa edição aqui, né? Quem gosta de romance policial tem que ler Sherlock Holmes, tem que ler Agatha Christie. Eu cresci lendo isso aí. E essa edição é bem legal, da HarperCollins, porque nesse box as histórias estão em ordem cronológica. Então você vai ler, né, contos e às vezes uma história mais comprida, né, um romance, um livro, tá ali em ordem cronológica. Então é bem legal você ver esse desenvolvimento. Então tem essa coisa do racional, né, de buscar as pistas e tal, né, de chegar, ver os sinais, né, os sinais da natureza. Ambos, tanto o Sherlock Holmes quanto o Guilherme de Baskerville, eles são guiados, né, pela observação, pelos sinais da natureza, né? Então, ambos, na verdade, quando ambos aparecem pela primeira vez, né? Claro, o Guilherme só aparece nesse livro, podia ter uma continuação, né? Mas infelizmente não vai ter outro livro, porque é muito legal a história. Mas tanto o Guilherme de Baskerville, um dos primeiros atos, e o Sherlock Holmes são deduzir, né, a altura, o andar e a saúde de cavalos, né? Então é bem interessante isso, né? Porque tanto lá no Estudo em Vermelho, né, uma das primeiras aparições do Sherlock Holmes, e o Baskerville, eles dois fazem essa mesma. Então a pista, né, acontece a mesma coisa, essa pista aí de quem ele está se influenciando. Humberto Eco, ele faz muito isso, né, de brincar com os nomes, de usar os nomes Jorge, Borges, né, Jorge Luiz Borges, o Baskerville, Guilherme de Baskerville, para, né, homenagem ao Sherlock Holmes, e o próprio Guilherme, né, que é uma homenagem ao Guilherme de Ockham, que é um personagem que aparece muitas vezes também citado, né, mencionado, que é um cara que falou bastante sobre essa questão de fé e razão, né, essa separação, inclusive entre filosofia e teologia, são coisas separadas. E ele falava sobre a navalha de Ockham, que aparece no livro também, né, essa ideia de que é o princípio econômico de eliminar qualquer conceito supérfluos para explicar a realidade. Essa é, então, a navalha de Ockham. Cortar, vamos diminuir, vamos tornar ela mais simples, a teoria, as ideias, tornar mais simples para explicar. Quando você propõe uma teoria, se você começa a colocar muitos
muitos elementos a mais, muitas explicações, muitas exceções, né? Então a teoria ela ainda está incompleta. A ciência faz isso, ela vai aperfeiçoando seus métodos, né? Então isso é muito forte. A questão da racionalidade, da fé também é muito presente nas obras. Outro que é importante aqui, que é o mestre, inclusive, do Guilherme de Baskerville, é o Roger Bacon. Ambos vieram de Oxford, né? Tanto o ficcional, Guilherme de Baskerville, quanto o real, Roger Bacon, vieram de Oxford. Estou aqui com a camiseta da Universidade de Oxford. Né? O início estava muito perto ali, né? O início das universidades, passou aí uns 100 anos do início das universidades, né? Que as universidades surgem então no século XIII, no começo do século XIII, e aqui o nome da Rosa está se passando no século XIV, né? Mais especificamente em 1327, né? Então nessa investigação, por que o Roger Bacon também é bem interessante, é bem importante em vários momentos, porque ele foi um dos primeiros proponentes estudiosos da óptica, tá? Então alguns dizem que ele que inventou os óculos, alguns dizem que vai surgir ali na Itália mesmo, mas é importante que o óculos é bem importante, inclusive nessa história, tá? Como o mecanismo, então tem um momento que o Addison, que é o Addison de Melk, que é o narrador da história, né, um noviço, ele se surpreende uma hora que o Guilherme ele saca da sua bolsa o óculos, então é uma coisa nova, né, que é inventado justamente por volta daquele período ali, né, no século XIII, século XIV, que servia, né, para ajudar os monges, porque os monges chegavam ali por volta de 50 anos, como ele mesmo descreve, e acabam tendo uma visão cansada, então os monges copistas vão perdendo sua função principal ali. Então os óculos, como uma lente de aumento, ajudavam eles a verem durante mais tempo e podendo trabalhar nos manuscritos e tal. O Guilherme faz isso, ele tira então uma hora para ler ali, surpreende todo mundo e tal. Isso aparece também no filme, fica meio cômico até no filme, né, nesse momento. Inclusive, recomendo também, né, ler primeiro e depois assistir o filme. O filme, apesar de ser antigo, ele foi muito bem produzido, tá? Ele inclusive teve uma colaboração com um historiador, tá? O Jacques Legoff, ele participou como alguém falando, né, as partes para ficar bastante fidedigno com a Idade Média, porque Humberto Eco fez um trabalho muito grande de pesquisa para deixar bem correto. Às vezes aparece, né, frases, citações ali que essa frase, né, antiga, não é antiga e tal, né? Tem uma frase ali, né, que é interessante, né, que fala sobre o ombro de gigantes, né, que você pensa que é uma coisa moderna, né, eu achava que era mais moderna e não, tá ali já presente, é uma frase realmente da época, né, vamos sentar sobre os ombros de gigantes, e a gente vai conseguir ver melhor. Então tem algumas frases que eu olhei e anotava ali do lado, até, né, essa frase, que eu achei que era moderna, né, mas é realmente da época. Então, uma pesquisa muito forte. Ele menciona isso no final do livro, ele comenta os processos de escrita, as pesquisas, para construir a arquitetura do lugar também. Ele descreve muito bem, né, a arquitetura dos lugares. Tem uma biblioteca labiríntica que ele descreve, tem um desenho, até tem 2 desenhos só, né, do mapa da abadia, do monastério, e o desenho da biblioteca. Então, é bem legal isso. Então essa pesquisa, né, o que é importante que eu até mencionar, né, a questão da Idade Média, né, para como se você não conhece tanto da Idade Média, alguns livros que são interessantes, né, esse aqui é bem legal para compreender o que está acontecendo ali, né, o clássico do Jacques Legoff, os intelectuais na Idade Média, mostrando os universitários, os monastérios, né, então essa coisa da busca, inclusive, de liberar o conhecimento, ser acessível o conhecimento, né, que é muito presente
inclusive no livro, já mencionei, falei, essa é a mensagem principal, né? A liberação do conhecimento para todo mundo, um conhecimento aberto mesmo, né? Uma sociedade aberta, se tornar esses monastérios, tornar as universidades, as bibliotecas com uma coisa aberta, né? Coisa que não era realmente, né? Tinham poucos, depois vai cada vez mais entrando. As universidades, às vezes as pessoas falam, né, uma coisa de elite, mas era aberto, alguns pobres podiam ir para as universidades, recebiam bolsas e tal, então era uma coisa, depois vai ficando cada vez um pouco mais elitizada, assim, né? Mas era uma abertura, essa busca, e isso é uma coisa que vai ficar muito forte, e com a Contra-Reforma, né, depois, mais tarde, vai ter tanto com a Reforma como com a Contra-Reforma, vai ter que ter esse esforço para expandir o conhecimento, que é para, né, as pessoas terem acesso aos livros e tal, né? Então, o que eu achei interessante também aqui, lendo, né? Uma coisa que é interessante também sobre Roger Bacon, que vale a pena mencionar, né? Professor de Oxford, um dos proponentes do método científico, né? Além desses estudos de óptica que eu já mencionei, mas ele também é um dos proponentes do método científico. Alguns dizem ele foi o primeiro, né, a falar, né, sobre o método científico, falava, né, o conhecimento é poder também e tal, né? Foi bastante importante. E a imagem, normalmente, se você busca, ele está com uma esfera anelar, tá, nas mãos. A esfera armilar, que é um instrumento de astronomia para navegação, né, que está ali, e que é interessante porque vai ser importante na própria história, tá? Então, são muitas dicas, muitas sugestões, então presta atenção quando estiver lendo. Então, essa questão dos signos, né, dos sinais, o Humberto Eco está nos conduzindo também, né, mostrando, deixando pistas aqui e ali, né, para a gente tentar descobrir ou tentar pensar, né, sobre a história. Então é muito legal, né? Por isso que acho que é um livro que vale a pena ser relido, vale a pena você comprar e reler, porque você vai realmente depois ler de novo, mesmo já sabendo, né, o desfecho e tal, você vai ler com outra visão, né? Então vale muito a pena. Então aqui numa página eu quero citar aqui para vocês sobre essa questão do método científico, né? Que ele fala, né? Ele vai citando próprio no final, né? O próprio Humberto Eco vai citando no final sobre o Roger Bacon, mas uma coisa, na verdade, que eu quero... Aqui é uma passagem do livro que ele fala sobre até a visão de tecnologia, que isso me interessa bastante, né? A visão de tecnologia medieval. Tem uma citação assim: direi com efeito, o Addison, o narrador, está falando com relação ao Guilherme, já no começo, quando eles começam a mandar juntos, né? Direi com efeito que aquele homem curioso carregava consigo em seu saco de viagem instrumentos que eu não tinha visto até então, por ele definido como suas maravilhosas máquinas. As máquinas, afirmava, são efeito da arte, que é arremedo da natureza. Isso é interessante, essa era a visão da tecnologia, né? Então você olhava para a arte, para a natureza e tentava copiar a natureza, fazer a natureza, né? Criar instrumentos que ajudassem o ser humano. Assim me explicou ele os prodígios do relógio, que era uma invenção recente, um relógio mecânico, do astrolábio e do ímã, né? Mas no início receei que se tratasse de bruxaria e fingi dormir em algumas noites serenas em que ele se punha a observar as estrelas, com um estranho triângulo na mão. Então, essa questão também de magia e tecnologia é muito forte. O próprio Humberto Eco, nesse livro que eu mencionei, né, cadê o livro? Perdi em algum lugar. Esse aqui, né? As Crônicas de uma Sociedade Líquida. Papy Saint-Alep, ele tem falando sobre celular, inclusive, ele fala sobre essa questão da magia e da tecnologia. Já era uma visão que tinha desde a Idade Média. Os franciscanos que eu conhecera na Itália, e o Guilherme é um franciscano, eram homens simples, quase sempre iliterados. Espantou-me nele essa sapiência, mas ele me disse, sorrindo, que os franciscanos e suas ilhas eram de outra cepa. Quer dizer, da Inglaterra, né? Roger Bacon, o Guilherme falando, que eu venero como mestre, ensinou-nos que o plano divino passará um dia para a ciência das máquinas, que é a magia natural e santa. E um dia, por força da natureza, poderão ser feitos instrumentos de navegação, graças aos quais as naves se moverão
e bem mais rápido do que as impelidas por vela ou remos, e haverá carros que se moverão velozmente, em que nenhum animal os puxe, e veículos voadores, guiados por um homem que os fará bater as asas como se fossem pássaros, instrumentos minúsculos que erguerão pesos infinitos e navezinhas que permitirão flutuar no fundo do mar. Muito legal isso, quando você lê, você pensa assim, tá, né, fazendo uma espécie de profecia, mas já sabendo, né, porque Humberto Eco escreveu, já sabendo que essas máquinas existiam. Não, mas esse escrito, ele está citando, o Guilherme está falando, mas ele está citando diretamente ipsis literis do Roger Bacon. Roger Bacon escreveu essas palavras, nesse sentido. Então, é muito legal, né, essa coisa de essa visão que se tinha do futuro, essa visão otimista bastante, né, da tecnologia como ela uma coisa divina. Isso aparece em muitos autores até hoje, né? Você tem muitos autores, quem gosta aí do neocalvinismo, né? O próprio Abraham Kuyper, finalzinho do século XIX, começo do século XX, ele escreve nesse sentido, falando, né? A tecnologia como uma coisa divina, sagrada, que os seres humanos desenvolvem. Então ela é muito presente nisso, né? E depois ele vai falar, né, que o próprio Guilherme vai falar que existem dois tipos de magia. Há uma magia que é obra do diabo e visa a ruína do homem através de artifícios que não é lícito falar. Então a gente pode ter até algumas tecnologias, né, modernas, a bomba atômica, como uma magia ruim, né? Mas há uma magia que é obra divina. Sempre que a ciência de Deus se manifesta através da ciência do homem, que serve para transformar a natureza e tem como um dos seus fins prolongar a vida humana. Tá? Então estou lendo aqui do Nome da Rosa. Então, essa visão era a visão medieval mesmo, né, que serve para melhorar a vida dos seres humanos, prolongar a vida dos seres humanos. Essa era a visão de tecnologia da Idade Média. Então, assim, a gente já me alonguei aqui algumas coisas que eu queria mencionar, né? Mas foi muito importante o conhecimento para a Idade Média. Uma das coisas principais, né? Quando você lê sobre as universidades, é uma coisa que eu dou aula e falo bastante, né? O conhecimento na Idade Média foi fundamental para depois a gente ter a Revolução Científica e a Revolução Tecnológica. Inclusive, acontecem as duas na Inglaterra. Né? Então o conhecimento foi muito importante. Sugiro esse livro aqui também, A Reinvenção do Conhecimento, de Alexandria Internet. Os autores têm um capítulo específico sobre as universidades. Né? Então, falando, né, das universidades medievais, mas você vai vendo que sempre as universidades, o conhecimento aberto foi importante. Lugares onde o conhecimento era fechado, não se desenvolvia socialmente. A própria China, ela podia ter ultrapassado a Europa tecnologicamente, cientificamente, mas ela se fechou em si mesma. O conhecimento era para poucos. Já na Europa, várias pessoas iam tendo cada vez mais acesso a esse conhecimento. Essa é a mensagem do livro. Né? Leiam com esses olhos, descubram outras mensagens também do Nome da Rosa, se deliciem, porque realmente é uma obra impressionante e muito, muito gostosa de ler, recomendo. Com certeza que está no meu top, aí, não sei se no meu top 10, mas está no meu top talvez 20. Vou fazer um top, vou comentar isso. Mas tá muito ali entre os melhores livros que eu li na minha vida. Vou reler no futuro. Quero que os meus filhos leiam também, porque é maravilhoso. Então, não podia recomendar o suficiente essa obra, Em Nome da Rosa, de Humberto Eco. Fica aí o convite para você ler e comente se você já leu, o que você achou, se você discordou de alguma coisa que eu falei, se você viu outras coisas que eu não falei, comenta aí. Abraço.